Existe uma frase citada por muitos cristãos que diz que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Isso significa que por mais que Deus seja bom e misericordioso, a sua santidade não tolera o pecado, e que por isso o pecador deve pagar pelos seus erros. E você já se perguntou até onde vai o amor de Deus e onde começa a sua justiça? Como entender aquelas histórias da Bíblia que mostram um Deus cheio de amor e bondade, mas que ao mesmo tempo foi capaz de acabar com a vida dos seus próprios servos depois que eles cometeram um erro que aos nossos olhos poderia nem ser tão grave assim? Mas quando olhamos mais profundamente, nós percebemos que na verdade Deus nos ama muito e Ele não sente prazer no sofrimento humano, mas Ele é justo e Ele precisa manter a sua palavra. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 mortes da Bíblia que são difíceis de compreender, mas que nos ajudam a entender melhor quem é Deus e o quanto Ele é grandioso. Então, não tire suas conclusões precipitadamente. E no final, eu vou te mostrar o que fazer para evitar os mesmos erros dessas pessoas que acabaram perdendo as suas vidas por não obedecer à palavra do Senhor. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo, e ativar o sininho da notificação, pois eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples e muito fácil, todos os dias, ok? Então vamos começar. Primeiro, a morte de Onã. Onã era filho de um homem chamado Judá, e ele foi instruído pelo seu pai a casar-se com Tamar, viúva de seu irmão que tinha falecido. Naquele tempo, era um mandamento de Deus que a esposa de um homem morto fosse entregue ao irmão vivo, para manter a linhagem da família. Acontece que Onã, mesmo aceitando se casar com Tamar para não desagradar o seu pai, desobedeceu às ordens de Deus, não gerando filhos com ela. Isso porque, toda vez que ele tinha relações sexuais com a mulher, ele despejava o seu sêmen no chão, impedindo que ela engravidasse. Essa atitude egoísta e maldosa de Onã acendeu a fúria do Senhor, que acabou tirando a sua vida. Segundo, a morte da mulher de Ló. No capítulo 19 do livro de Gênesis, a Bíblia mostra que as cidades de Sodoma e Gomorra eram tão corruptas e cheias de pecado que Deus decidiu destruí-las. Mas antes de fazer isso, o Senhor enviou 2 anjos disfarçados de humanos para Sodoma, onde foram hospedados por Ló, que era sobrinho de Abraão. Ló acolheu os anjos em sua casa, mas os homens da cidade cercaram aquela casa e exigiram que Ló entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló tentou proteger os anjos, oferecendo suas próprias filhas em troca, mas os anjos interviram, cegando aquelas pessoas más para impedir o ataque. Como a maldade naqueles lugares era muito grande, os anjos de Deus ordenaram que Ló e sua família deixassem imediatamente Sodoma e Gomorra para que fossem salvos da destruição causada pelo fogo e pelo enxofre que caíam do céu. Mas porém, eles não poderiam olhar para trás enquanto as cidades fossem destruídas. Mas a Bíblia diz que enquanto eles fugiam, a esposa de Ló desobedeceu à ordem de Deus, olhando para trás, e foi transformada em uma coluna de sal como punição. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal é uma das histórias mais misteriosas de toda a Bíblia e pode trazer uma sensação de que nós servimos a um Deus impiedoso. Mas isso não tem a ver apenas com o castigo pela desobediência de olhar para trás, e sim simboliza algo maior, que é a resistência em abandonar uma vida de pecado e de seguir um novo caminho de obediência a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Isso porque no texto original hebraico, descobrimos que olhar para trás significava também demonstrar uma ligação emocional com a cidade de Sodoma. Apesar de a mulher já ter deixado aquele lugar, aquele local ainda estava vivo dentro do seu coração e ela ficou triste por tê-lo abandonado. Por isso ela morreu por ter sido desobediente e por levar uma vida baseada na mentira e na hipocrisia. Terceiro, as mortes de Nadab e Abiú. A história de Nadab e Abiú, registrada em Levítico capítulo 10, ressalta a santidade de Deus e mostra que ele leva muito a sério as questões sobre a adoração ao seu nome. Por mais que eles fossem filhos de Abraão, sobrinhos de Moisés e sacerdotes da tenda sagrada, o Senhor não os poupou quando eles pegaram seus incensários e colocaram fogo e incenso neles, pois o fogo que ofereceram era estranho, ou seja, não estava de acordo com as instruções que Deus havia dado para aquele momento. E esse ato foi considerado uma violação das normas estabelecidas pelo Senhor para o culto no tabernáculo.
Ao desobedecerem a Deus, Nadab e Abiú mostraram desrespeito pela santidade do Senhor e pela ordem que ele havia dado. Então, Deus fez uma grande labareda de fogo sair da tenda e atingir os filhos de Arão, que acabaram morrendo naquele mesmo instante. E não foi só isso. Além de presenciar a morte de seus 2 filhos, Deus não permitiu que Arão ficasse de luto pela morte deles e ordenou que os seus corpos fossem sepultados fora do acampamento, como era feito com todos aqueles hebreus que morriam em desonra. Quarto, a morte de Acã. Acã foi um israelita que desobedeceu uma ordem de Deus após a conquista de Jericó. O Senhor havia dito que tudo que tinha em Jericó deveria ser destruído e não deveria ser pego por ninguém. Mas o capítulo 7 do livro de Josué mostra que Acã, motivado pela cobiça, ignorou esta ordem e pegou para si uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Em seguida, ele escondeu esses itens em sua tenda, tentando ocultar o seu pecado. E isso não trouxe apenas problemas para ele, mas para todo o acampamento hebreu. Como resultado do pecado de Acã, Israel sofreu uma derrota humilhante na sua próxima batalha contra a cidade de Ai, porque eles perderam a proteção e o favor de Deus. E sem saber o que estava acontecendo, Josué entrou na presença do Senhor, que mostrou a ele que havia pecado no meio do povo. Então Acã foi confrontado e acabou confessando seu ato. E como resultado, ele e toda a sua família foram levados ao vale de Acor, onde foram apedrejados e queimados, seguindo a lei da época para aquela transgressão. Sim, eu sei que parece muito pesado, mas todo o povo estava pagando um preço muito alto por causa da desobediência de um só homem, e aquilo poderia colocar todo o plano de Deus para Israel em risco. Quinto, a morte de Ananias e Safira. Diferente da maioria das histórias em que Deus matou seus servos por causa de algum ato de maldade ou desobediência, esse casal fazia parte da igreja primitiva que era liderada pelos apóstolos de Cristo. Naquele tempo, os cristãos tinham um forte sentimento de comunidade, onde muitos vendiam suas propriedades e posses para compartilhar os recursos com os necessitados. Ninguém era obrigado a fazer isso, mas quem decidia dividir o que tinha, fazia por amor ao próximo e aos ensinamentos de Jesus. Assim, Ananias, com conhecimento de sua esposa, vendeu sua propriedade. Mas ao invés de doar todo o montante da venda, eles pegaram parte do dinheiro para si. Até aí tudo bem. O problema é que quando Ananias deu parte do dinheiro aos apóstolos, ele mentiu, dizendo que aquela quantia representava todo o lucro da venda. Então, Pedro confrontou Ananias, dizendo que ele não havia mentido apenas aos homens, mas para o Espírito Santo. E imediatamente aquele homem caiu morto. E cerca de 3 horas mais tarde, Safira chegou sem saber o que havia acontecido com seu esposo. Pedro então a questionou sobre o preço da propriedade e ela repetiu a mentira. Após confirmar que ambos estavam envolvidos na tentativa de enganar a igreja, Pedro disse que ela enfrentaria o mesmo destino que o seu marido e Safira também caiu morta no local naquela mesma hora. Sexto, a morte de Uzá. A morte de Uzá, um dos responsáveis por cuidar da Arca da Aliança, enquanto ela voltava para Jerusalém, depois de ter sido roubada pelos filisteus e ficar mais de 20 anos fora da capital de Israel, pode ser considerada aos nossos olhos humanos uma das mais injustas de toda a Bíblia. A Bíblia conta que o rei Davi decidiu transportar a Arca da Aliança a Jerusalém com grande celebração. E durante esse transporte, Uzá e Aió, filhos de Abinadab, foram encarregados de guiar o novo carro de bois que trazia a arca, em vez de usar as varas que se encaixavam nas argolas do objeto sagrado. Além disso, eram os levitas que deveriam levar a Arca da Aliança e não os animais. A ordem de Deus, segundo a lei de Moisés, era que ela nunca deveria ser tocada diretamente por humanos, porque era considerada santa. Acontece que em certo momento o carro de bois se desequilibrou. Para que a arca não tombasse, Uzá estendeu a sua mão e tocou na arca, desobedecendo a lei de Deus. Naquele mesmo instante, o Senhor o feriu mortalmente e o homem caiu ali mesmo, diante de Davi. Sétimo, a morte de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, para unificar as tribos de Israel e liderar o exército contra os ataques dos filisteus. Seu reinado começou com sucesso, mas logo foi marcado por uma série de desobediências às ordens de Deus.
E foi uma dessas atitudes irresponsáveis que acabou arruinando seu reinado. Uma das ordens do Senhor que Saul desobedeceu foi durante a guerra contra os amalequitas. Deus, através do profeta Samuel, ordenou a Saul que exterminasse completamente os inimigos, incluindo homens, mulheres, crianças e animais. Mas Saul poupou a vida do rei Agag e o melhor do gado e das ovelhas, justificando que seriam usados em sacrifícios ao Senhor. Essa desobediência levou o profeta Samuel a declarar que o reino seria tirado de Saul e dado a outro, que era Davi, que de acordo com Deus era um homem segundo seu próprio coração. E não foi só isso, Saul acabou procurando uma médium conhecido como a bruxa de Endom, algo que era totalmente proibido pelo Senhor. Naquele momento, ele estava desesperado porque estava próximo de enfrentar uma batalha contra os filisteus e ele estava se sentindo inseguro e abandonado por Deus, que não lhe respondia mais através de sonhos e dos profetas. A morte de Saul aconteceu durante uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, conforme podemos ver no final do primeiro livro de Samuel. A batalha foi desastrosa para Israel. Os filisteus mataram 3 filhos de Saul, incluindo Jonatas, que era muito próximo de Davi. Vendo-se cercado e muito ferido, Saul pediu ao seu escudeiro que o matasse para evitar que ele fosse capturado pelos filisteus. E quando o escudeiro recusou, Saul tomou a sua própria espada e se lançou sobre ela, cometendo suicídio. Após a morte do rei, os filisteus encontraram seu corpo e de seus filhos no campo de batalha. Eles decapitaram Saul e penduraram seu corpo e de seus filhos nas muralhas da cidade de Bet-Sean como um troféu de guerra. Depois, os habitantes de Jabes de Gileade, a quem Saul havia ajudado no passado, resgataram os corpos e os queimaram, enterrando seus ossos debaixo de uma árvore e jejuando por 7 dias em luto. Irmãos, na nossa vida e também na interpretação da Bíblia, muitas vezes nós nos deparamos com histórias que a primeiro momento podem retratar Deus como um ser injusto e severo que sente prazer na dor e no sofrimento humano. Mas quando nós temos o verdadeiro discernimento espiritual dessas histórias, percebemos que elas nos trazem um ensinamento genuíno sobre a importância de viver em obediência e fidelidade a Deus para o nosso próprio bem. Cada um desses personagens enfrentou consequências terríveis não por um capricho divino ou porque Deus não gosta de ser contrariado, mas sim por suas próprias escolhas em desobedecer ou desonrar a palavra do Senhor. Deus não se agrada com o sofrimento de seus filhos, pelo contrário, Ele nos ama tanto que foi capaz de entregar a vida de Cristo para nos dar a salvação e a vida eterna. E o meu desejo com esta mensagem hoje é que você reflita sobre a sua própria vida. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, você não vai morrer fisicamente se desobedecer ao mandamento de Deus. Isso ficou para trás. Mas a desobediência pode causar um outro tipo de morte que é até mais triste e grave para o cristão, que é a morte espiritual. Então, antes de terminarmos, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Será que você está vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo? A história de cada um desses personagens bíblicos serve como um espelho que reflete não apenas as falhas deles, mas também as nossas próprias, nos incentivando a uma vida de fidelidade e obediência a Deus. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.